Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Dear brothers, dear sisters, welcome to one more broadcast of Life for All Institute. Estamos muito alegres porque estamos em um evento muito especial aqui no continente africano. We are very happy because we're living a very special moment here in the African continent. Viajaram de todas as partes da terra. Estamos aqui reunidos em Johannesburg, África do Sul, com mais de 800 pessoas. We are here with more than 800 people in Johannesburg, South Africa, from all over the earth. E muitos testemunhos já foram dados. And many testimonies were already given. E muita confraternização já aconteceu até aqui. And there was a lot of fellowship until now. E principalmente houve uma grande conexão entre os irmãos de todos os continentes. And especially there was a great connection between the brothers of all continents. Nós todos percebemos que nós somos membros do corpo de Cristo. We all noticed that we are members of the body of Christ. E quem nos conecta uns com os outros é a circulação da vida. And what connects us one to the other is the circulation of life. Que é a comunhão da vida que o apóstolo João falou em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3. That is the fellowship of life that that Apostle John spoke in 1 John chapter 1 verses 1 to 3. E a comunhão da vida, ela é promovida pela palavra da vida. And the fellowship of life is promoted by the word of life. E conforme João, a palavra da vida é a própria vida eterna, que é o próprio Cristo. And according to John, the word of life is the eternal life itself, Christ himself. Embora estejamos longe um dos outros, distantes por causa da distância dos continentes, Even though we are far from each other, distant because of the distance between the continents, mas todos nós estamos conectados uns com os outros por meio da palavra. but all of us are connected to one another through the word. Todos que estão aqui amam com amor reverente a palavra. All of us here love with reverent love the word. E todos recebem a palavra quase que ao mesmo tempo. And everyone receives the word almost at the same time. Isso é uma coisa inédita em toda a história da igreja. This is something unforeseen in the history of the church. Por exemplo, quando Paulo enviava a carta à igreja em Colossos, For instance, when Paul would send a letter to the church in Colossae, e provavelmente o mensageiro viajava a cavalo ou em alguma carroça. and probably the messenger would travel on a horse or in a carriage. Pode até levar dias, semanas para chegar. He could take days or even weeks to arrive. E Paulo recomenda depois da igreja em Colossos ler a sua carta, seja lida também a mesma carta em Laodiceia. And Paul would recommend then the church in Colossae, the letter to the church in Colossae would be then read to the church in Laodicea. Aí leva mais algum tempo para chegar em Laodiceia. So then it would take another time to arrive to Laodicea. Então a palavra a profética que Paulo falava So the prophetic words that Paul would speak tinha um delay de tempo para chegar até aos destinatários. there was a delay until it arrived to the destination. Mas graças a Deus, But thank the Lord. hoje a velocidade de transmissão, irmãos, é praticamente instantânea. Today, the speed of transmission is practically instantaneous. Quando a palavra é profetizada em um lugar, When the word is prophesied in a place, graças a Deus que o Senhor nos deu esse instrumento que é o Instituto Vida para Todos, thank the Lord gave us this tool that is the Life for All Institute, que foi inaugurado para início do funcionamento em novembro de 2014. that began functioning. Its inauguration was in September of 2014. Agora temos a completa compreensão porque o Senhor nos deu essa ferramenta. Now we have the complete comprehension of why God gave us this tool. Essa palavra que estamos falando aqui na África do Sul
This word that we are speaking here in South Africa está chegando em toda a terra nesse mesmo instante. is reaching all the earth in this same moment. Isso é maravilhoso. This is wonderful. Isso aumenta muito a velocidade da comunhão da vida. This increases a lot the speed of the fellowship of life. E nós, graças ao Senhor, And we thank the Lord que nós, quando nós acabamos de ministrar uma mensagem da palavra profética, that when we finish ministering a message of the prophetic word, pouco tempo depois, há um grupo de pessoas já preparando a imersão na palavra. a few moments later, there's a group that is preparing the immersion in the word. Em domingo à noite mesmo, já temos a imersão do dia de segunda-feira. On Sunday evening, we already have the immersion of Monday. E na segunda-feira já temos a imersão de toda a semana. And on Monday, we already have the immersion for all the week. Graças a várias equipes que trabalham de uma maneira tão fiel e tão dedicada. Thank the Lord, we have this team that works in such a faithful and dedicated manner. Esse folheto da imersão tem ajudado muito as igrejas. And this sheet of immersion has helped a lot the churches. Ajudado muitos colportores a trabalharem nas ruas pregando o evangelho do reino. Has helped the colporteurs a lot to go to the streets and preach the gospel of the kingdom. Isso tem intensificado muito a velocidade da palavra. And this has intensified a lot the speed of the word. E promovido muito a circulação da vida entre os membros do corpo de Cristo. And has promoted the fellowship of life among the members of the body of Por Christ. exemplo, nesta conferência nós nos encontramos com pessoas que nunca vimos antes. For instance, here in this conference we met people that we never met before. Mas nós nos sentimos tão próximos. But we feel so close. Nós nos sentimos que estamos sendo alimentados da mesma palavra. We feel that we're being fed with the same word. Estamos seguindo na mesma velocidade. We are following in the same speed. E nós nos sentimos tanto que parece que nós nos conhecemos há tanto tempo. And we feel that we have known each other for so long. E brota dentro de nós um amor. And inside of us, a love is born. Ao olharmos uns para os outros, nós já, sem termos conhecido antes, já passamos a amar. When we look at each other, even though we didn't know each other before, we begin to love. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Because we are members of the body of Christ. E cada membro recebe o mesmo alimento, a mesma direção pela palavra. So we receive the same food, the same word. Isso é impressionante, é algo que nunca aconteceu em toda a história da humanidade e história da igreja. This is amazing. This is something that never happened in the history of humanity and in the history of the church. E a unidade e a unanimidade entre nós, And the oneness and the unanimity among us, a harmonia the harmony, não é artificial. is not artificial. É algo que a própria vida está fazendo. It is something that life itself is doing. E nós sentimos mesmo distantes um do outro. And we even though we're distant from one another, Nós nos sentimos estamos sendo edificados em uma só casa espiritual. we feel that we are being built up in one spiritual house. E toda vez que falamos da edificação da igreja, And every time we talk about the edification of the church, a essência da edificação é o amor de Deus. the essence of the edification is the love of God. Graças a Deus nós nos sentimos imersos nesse amor, Thank the Lord, we feel immersed in this love, conectados, unidos. connected, united. Essa é a verdadeira unidade do corpo de Cristo. This is the true oneness of the body of Não é Christ. unidade artificial criada pelos homens. It is not an artificial unity produced by men. Bom, eu vou ter que falar um pouco da visão de Apocalipse capítulo 12. Well, I'm going to need to speak about the vision of Revelation 12. Essa visão foi primeiramente proferida pelo nosso querido irmão Dong em 1999. This vision was first shared by our dear brother Dong in the year of 1999. Ele estava ali lendo o livro de Apocalipse 12 He was there reading Revelation 12, e um dia ele olhou para o mapa mundi. and one day he looked at the world map. Ele conseguiu enxergar no mapa mundi alguns elementos relacionados ao Apocalipse
12. And in the world map, he could see some elements connected to Revelation 12. E podem projetar rapidamente só para os irmãos verem o mapa. And you may project the map quickly so that we can see. Embora nós colorimos para facilitar vocês verem esses elementos que o irmão Dong viu. Even though we colored it so that you could see easily the elements that Brother Don saw, E sem distinguir com cores, irmão Dong viu, realmente havia no mapa mundi um dragão, águia, and without the distinguishing of colors, Brother Don looked at the map and he could see a dragon, an eagle. ele viu um deserto onde a águia estava pousando, He saw the wilderness, the desert where the eagle was landing. ele enxergou que o continente africano parecia um feto em gestação. And he saw that the African continent resembled to a fetus being gestated. Aí o Espírito lhe deu um forte sentimento. So then the Spirit gave him a strong feeling. Se nós não entrarmos no continente africano de uma maneira forte para pregar o evangelho do reino, If we did not go to the African continent to preach the gospel of the kingdom in a strong way, aqui na África não terá oportunidade de ouvir o evangelho do reino, portanto, em produzir vencedores. here in Africa would not have the opportunity to hear the gospel of the kingdom and therefore would not produce overcomers. E imediatamente o Senhor lhe deu esse sentimento que no ano 2000 ele falou para nós entrarmos com a pregação do evangelho do reino no continente africano. And instantly the Lord gave him a feeling, and in 2000 we entered the African continent to preach the gospel of the kingdom. Então é essa visão que nós queremos, não vamos passar para vocês hoje. So this is the vision that we're going to share and pass to you today. Vamos ver Apocalipse 12, versículo 1. Let us read Revelation chapter 12 verse 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Then, being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu preciso que vocês saibam de uma coisa. But before entering these details, I need you to know one thing. O livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, como é dito logo no começo do livro. The book of Revelation is a revelation of Jesus Christ, as it says in the beginning of the book. E a revelação dada do capítulo 1 até o capítulo 11 de Apocalipse And the revelation given from chapter 1 to chapter 11 of the book of Revelation, esses 11 capítulos relatam a respeito da situação depois que Cristo ascendeu-se aos céus. these 11 chapters talk about the situation after Jesus Christ ascended to heaven. Isto é, desde a ascensão de Cristo até a eternidade. That is, since the ascension of Christ until eternity. João foi convidado até o céu para olhar o cenário no céu. John was invited to go up to heaven to see the scenery in heaven. E também foi dado a ele tudo que acontecerá até a chegada da eternidade. And it also was given to him everything that would happen until the coming of eternity. Mas a partir do capítulo 12 de Apocalipse, But starting in chapter 12 of Revelation, inicia-se a abordagem de fatos relevantes que acontecerão durante a grande tribulação. it begins to talk about relevant facts that will happen in the Great Tribulation, A partir do capítulo 12 de Apocalipse. starting on chapter 12. Capítulo 12 de Apocalipse, então, inicia o relato de fatos relevantes
durante a grande tribulação. So starting in chapter 12 of Revelation, he talks about facts that will happen during the Great Tribulation. Por isso vocês veem como é importante o capítulo 12, porque começa a dar o início a esse relato. That is why you see the importance of chapter 12, because it begins to talk about these facts. Então, capítulo 12 já inicia mostrando como será que iniciará a grande tribulação. So chapter 12 begins showing how the Great Tribulation will begin. Portanto, queridos irmãos, essa conferência tem tudo a ver com a vinda do Senhor. That is why, dear brothers, this conference has everything to do with the Lord's coming. A grande tribulação já será o período de últimos 3 anos e meio dessa nossa era. The Great Tribulation will be the last 3 years and a half of this age. E quando é que se iniciará e como será esse período? And when will this period begin and how will it be? Apocalipse capítulo 12 nos introduz a essa visão. Revelation 12 introduces us into this vision. Então ali diz, viu-se um grande sinal no céu. João viu um grande sinal no céu. So here John saw a great sign that appeared in heaven. Ele viu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. He saw a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. Então, para completar essa visão, nós precisamos falar um pouco rapidamente sobre o sonho que José teve em Gênesis 37:9. So to complete this vision, we need to talk about the dream that Joseph had in Genesis 37:9. Gênesis 37:9, vamos. Genesis 37:9. José, versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Verse 5. Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. Ele teve um primeiro sonho e, por questão do tempo, eu não vou ler, e no versículo 9 teve um segundo sonho. So he had a first dream, but because of time I won't read, and in verse 9 he had a second dream. Teve ainda, versículo 9, teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Verse 9, then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I have dreamed another dream, and this time the sun, the moon, and the 11 stars bowed down to me. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you? Então, baseado nesse relato do sonho de José, podemos dizer que as estrelas, né, aqui fala uma coroa de 12 estrelas na cabeça, essas estrelas correspondem aos patriarcas, né, que formam a coroa da cabeça da mulher. So based on this report of the dream of Joseph, we can say that this garland of 12 stars is related to the patriarchs. E a lua debaixo dos pés da mulher deve representar o povo de Deus do Antigo Testamento. And the moon under the feet of this woman represents the people of God in the Old Testament. Porque a era da lei representa a era ainda da noite até que venha o dia. Because the age of the law represents the age of the night until that the light comes of the day. Em Lucas capítulo 1, versículo 78 diz: In Luke chapter 1 verse 68, com a vinda de Cristo it says that with the coming of Christ, chega também o sol. the sun also comes. O dia chega. The day comes. Então a era da lei é a noite. So the age of the law is the night. E a era, né,
da chegada de Cristo inicia-se o dia. And the age of the Então, arrival of Christ represents the Lucas day. 1:78 diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. So Luke 1:78 says, "Through the tender mercy of our God, with which the dayspring from on high has visited us." Então, as estrelas representam os patriarcas, So the stars represent the patriarchs, a lua representa o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus do Antigo Testamento na era da lei. the moon represents the people of God in the Old Testament in the age of the law, E o sol representa o povo de Deus do Novo Testamento, a igreja. and the sun represents the people of God in the New Testament, the church. Então, a mulher representa a totalidade do povo de Deus na terra. So the woman represents the totality of the people of God on earth. Vamos também olhar para Gênesis 1:16. Let us also take a look at Genesis chapter 1 verse 16. Deus, no quarto dia, ele precisou criar os luzeiros no firmamento. God, in the fourth day of creation, he had to create the great lights in the E firmament. quando ele criou os luzeiros, ele disse para que servem os luzeiros. And when he created the lights, he said what they were for. Versículo 15 e 16. Verses 15 and E 16. sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez. And let them be for lights in the firmament of the heavens, to give light on the earth, and it was so. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, Then God made two great lights, the greater light to rule the day, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Então, aqui mostra que o povo de Deus na terra serve para alumiar a terra, So here it shows us that the people of God on earth are to shine, to give light to the earth. e o povo de Deus aqui na terra é usado por Deus para governar a terra. And the people of God on earth are used by God to rule the earth. To É por govern the isso earth. que nós pregamos o evangelho do reino. This is why we preach the gospel of the kingdom. Estamos aqui para iluminar a terra We are here to bring light to the earth através da palavra, through the word, e também estamos aqui para estabelecer o governo de Deus na terra, and we are also here to establish the government of God on the também earth, por meio da palavra. also through the word. Por isso, irmãos, essa é a nossa função. That is why, brothers, this is our function. Então vamos lá. E essa mulher, versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. So let's go back to Revelation 12:2. Then, being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. Essa mulher que representa a totalidade do povo de Deus está grávida, está com dores de parto, gritando, porque está prestes a dar à luz um filho. This woman that represents the totality of the people of God on earth is pregnant, and she is crying out in labor and pain because she's about to give birth to a Esse son. filho é chamado de filho varão em versículo 5. And this son is called a male child on verse 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. She bore a male child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up to God and his throne. Deus quer usar a igreja hoje God wants to use the church today para governar a terra. to govern the earth. Infelizmente, durante esses 20 séculos da história da igreja, Unfortunately, during these 20 centuries of the history of the church, mais de 19 séculos a igreja esteve em degradação.
The church has been in degradation for over 19 centuries. Não cumpriu a sua função. It did not fulfill its function. Senão, uma pequena luz aqui, uma pequena luz acolá. Just a little light here and a little light there. E o Senhor, para Ele poder voltar, Ele precisa estabelecer essa função da igreja. And the Lord, to come back, He needs to establish this function in the church. Eu falo da igreja porque hoje é a nossa vez de atuar na terra. I speak about the church because today it is our turn to exercise this function on earth. Porque a hora do povo de Israel atuar na terra foi interrompida. Because the time for the people of Israel to work on earth was interrupted. Talvez eu tenha que explicar um pouco. Daniel capítulo 9. Maybe I have to explain a little. Daniel chapter 9. Daniel 9. Daniel 9. Ali fala das 70 semanas. There it talks about the 70 weeks, Não é isso? right? Vamos lá, onde está? Senhor Jesus, vamos lá. Let's go. Daniel capítulo 9, Daniel chapter 9, versículo 24. verse 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, 70 weeks are determined for your people and for your holy city. Aqui são 70 semanas de anos. Here there are 70 weeks of years. Estão determinados sobre o povo de Israel They are determined for the people of Israel para fazer cessar a transgressão, to finish the transgression, para dar fim aos pecados, to make an end of sins, para expiar a iniquidade, to make reconciliation for para iniquity, trazer a justiça eterna, to bring in everlasting righteousness, para selar a visão to seal up the vision e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. and prophecy, and to anoint the Em most out- holy. Em outras palavras, para chegar à eternidade. In other words, for eternity to come. Então, o povo de Israel, depois, aqui fala, versículo 25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, So 25 it says, "Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem, na visão de Daniel, quando se deu a ordem para restaurar Jerusalém, in the vision of Daniel, when they gave the order to restore Jerusalem, o povo de Israel terá 70 anos, 70 semanas de anos, the people of Israel will have 70 weeks of years até que venha o fim. until the end comes. Tá? Então, desde que, quando é que se deu a ordem para restaurar Jerusalém? So when did they give the order to restore Jerusalem? O rei Ciro havia dado um decreto que todo o povo de Judá que quisesse voltar para restaurar Jerusalém, que havia sido levado toda Jerusalém em cativeiro babilônico, quem quisesse voltar, ele autorizaria a volta para a reedificação do templo. King Cyrus had given a decree saying that all the people of Judah who wanted to return to Jerusalem because they had been taken captive during the Babylonian Empire, they could go back to re-edify the temple. Vocês devem conhecer essa história. Deus usou Zorobabel e Josué para reconstruir o templo. You must know the story. God used Zerubbabel and Joshua to re-edify the temple. Mesmo depois do templo ter sido reedificado, Even after the temple was rebuilt, Jerusalém continuava em abandono, Jerusalem continued abandoned até que o Senhor levantou Neemias. until the Lord raised Nehemiah. Neemias percebeu que não bastava apenas reedificar
o templo. Nehemiah realized that it was not enough just to rebuild the temple. Se não restaurar os muros de Jerusalém, If you don't restore the walls of Jerusalem, não haveria o estabelecimento de autoridade dentro de Jerusalém. there would not be the establishment of authority in Jerusalem. Se não estabelecer autoridade em Jerusalém, If you don't establish the authority in Jerusalem, Jerusalém seria terra de ninguém. Jerusalem would be a no man's land. Todos os povos ao redor poderiam entrar e fazer o que quisesse. All the people around Jerusalem could enter and do whatever they wanted. Porque até aquele momento, todos os portões das cidades foram queimadas Because until that moment, all the gates of the city had been e burned os muros derrubados. and the walls had been knocked down. Então foi dada essa ordem para reedificar Jerusalém. So this order was given to rebuild Jerusalem. Então na saída dessa ordem conta-se 70 anos So when this order was given, de 70 semanas de anos. you start counting the 70 weeks of years. Então aqui vamos ler aqui, ó. Aqui So, diz, let us read here. vou ler de novo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, isto é, até a vinda de Cristo. So I'll read verse 25 again. It says, "Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, O ungido, né, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks." 7 semanas são 49 anos. 7 vezes 7, 49. 7 weeks are 49 years. 7 times 7, 49. São 49 anos que se levaram para reedificar Jerusalém. So it took 49 years to rebuild Jerusalem. E agora tem 62 semanas, So now there are 62 weeks. que são 434 anos. That are 434 years. Aqui diz: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Here it says, "The street shall be built again, and the wall, even in troublesome times." Depois versículo 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Verse 26, "And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself." Quer dizer, não sei se vocês entenderam. Então, saiu a ordem para a reedificação de Jerusalém e levou-se desde a ordem até a reedificação, 49 anos. So, since the beginning of the order to rebuild Jerusalem until the end of the rebuilding, it took 49 years. E depois da reedificação de Jerusalém, até a morte de ungido, a morte de Cristo, 434 anos. And after the rebuilding of Jerusalem finished until the death of the Messiah, that took 434 E years. tudo isso já se cumpriu. And all of this already was fulfilled. Cristo, o ungido, já foi morto. Christ, the anointed one, was already killed. Então, das 70 semanas na profecia de Daniel dadas ao povo de Israel, 69 semanas já se foram. So out of the 70 weeks of the prophecy of Daniel given to the people of Israel, 69 weeks already went by. Sobrou apenas a última semana. So now there is only 1 week left. Vocês estão entendendo? Do you understand? Então, quando Cristo, o ungido, foi morto na cruz, So when Christ, the anointed one, the Messiah, was killed on the cross, o povo de Israel terá apenas uma semana de anos. the people of Israel will only have 1 week of years left. 7 anos. 7 years. Aí vem a pergunta, mas como assim? And then the question comes, but what do you mean? Desde que Cristo morreu até hoje já se passaram quase 2000 anos. Since Christ died until today, almost 2,000 years went by. Sabe por quê? Do you know why? Porque após a morte de Cristo, Because after the death of Christ, entrou a era da igreja. the age of the church came in.
a história de Israel foi interrompida The history of Israel was interrupted com a introdução do povo de Deus do Novo Testamento. with the introduction of the people of God in the New Testament. E somente quando terminar a era da igreja, And only when the age of the church finishes, voltará a recontagem do povo de Israel, mas apenas na última semana de 7 anos. will that the count of the people of Israel go back, meaning the last 7 years. Eu não sei se isso é um pouco complicado para vocês entenderem, I don't know if this is a little complicated for you to understand. mas o importante é mostrar para vocês, agora a igreja está em jogo. But the important thing to show you is that now the church is in the game. Agora é a nossa vez. Now it's our turn. O povo de Israel está nos aguardando. The people of Israel is waiting for us. Agora é a igreja está em atividade, em ação. Now it is the church that is in activity, in action. No entanto, nessa era da igreja, praticamente chegamos no final quase de 20 séculos. But in the time of the church, in the age of the church, almost in the end, we already had 20 centuries. Na maior parte da história da igreja é uma história da degradação. In the greater part of the history of the church, it's a history of degradation. Mas o Senhor quer voltar. But the Lord wants to return. A vontade de Deus tem que ser feita. The will of the Lord needs to be done. Por isso, irmãos, nós estamos num momento crucial. That is why, brothers, we are in a crucial moment. O inimigo de Deus conseguiu danificar a igreja. The enemy of God was able to harm the church. E principalmente nessa última etapa, já da igreja em Sardes para cá, And especially in this last stage, from the church of Sardis until now, muita formatação religiosa there was a lot of religious formatting. e muita muito governo humano foi levantado. And a lot of human government was raised. Hierarquia, Hierarchy, clero, leigos. clergy, laity. E nós temos muita distinção de categorias na igreja. And there's a lot of distinction of categories in the church. A luta por The privilégios, fight for privilege, a luta por posição. the fight for position. Irmãos, infelizmente, contaminou a igreja. Brothers, unfortunately, this E- contaminated the church. Disputas entre os irmãos. And disputes among the brothers. Irmãos, tudo isso aconteceram nesse um pouco tempo atrás. Brothers, all of this happened not too long ago. Mas o Senhor, Ele quer avançar. But the Lord wants to advance. Ele restaurou, graças a Deus, entre nós, 3 pontos principais que foram causas da degradação. Thank the Lord restored among us 3 main points that were the cause of degradation. Eu não sei se eu estou adiantando um pouco, né? Eu acho que eu vou seguir um pouco o meu esboço, porque senão vou me perder aqui, né? I don't know if I'm speaking ahead. I'm going to try to follow my outline so I won't get lost here. Vamos seguir um pouco os versículos. Let us follow the verses. Agora vocês vão entender o que eu vou falar, né? Now you understand what I'm going to say. Versículo 2: achando-se grávida, essa mulher grita, né, com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Verse 2, this woman, then being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. Afinal de contas, se essa mulher é a totalidade do povo de Deus, mas na nossa era, na era da igreja, essa mulher representa a igreja. After all, this woman represents the totality of the people of God, but in this age of the church, this woman represents the church. Isto é, o povo de Deus do Novo Testamento. That is the people of God in the New Testament. Mas quem é o filho varão? But who is the male child? E por que o filho varão é tão odiado
pelo inimigo de Deus. And why is the male child so hated by the enemy of God? Porque nós lemos aqui no versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Because we read in verse 5, it says, she bore a male child who was to rule all nation with a rod of iron. Então, a formação e o nascimento do filho varão tem tudo a ver com o governo de Deus na terra. So the formation and the birth of the male child has everything to do with the government of God on this earth. Deus quer voltar, restabelecer o seu governo na terra. God wants to come back and reestablish his government here on earth. Assim como a lua era para governar a noite, Just as the moon was to rule over the night, o sol é para governar o dia, the sun was to rule over the day, e também há estrelas. and there are also the stars. No entanto, no final das contas, nem a lua cumpriu a sua função e nem o sol cumpriu a sua função até agora. But in the end, not even the moon developed its function, not even the sun carried out its function until now. Agora é a nossa vez de cumprir essa função. Now it's our turn to carry out this function. Então, quem são os que fazem parte do filho varão? So who are those who are part of the male child? O filho varão é a parte forte do povo de Deus hoje na terra, The male child is the strong part of the people of God today on earth, que se preocupam com o governo de Deus e que lutam pelo reino de Deus. who is concerned for the people of God and fight for the interests of God. Vamos ler alguns versículos, Isaías 26, 17. Let us read some verses in Isaiah 26:17. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. As a woman with child is in pain and cries out in her pains when she draws near the time of her delivery, so have we been in your sight, O Lord. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, e não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. We have been with child, we have been in pain. We have, as it were, brought forth wind. We have not accomplished any deliverance in the earth. Isso quer dizer, o povo do Antigo Testamento sofreu dores de parto, havia alguns que lutavam pelo reino de Deus. This means that the people in the Old Testament suffered with pains of birth, and there were some who fought for the kingdom of God. Mas sofreram à toa porque não conseguiram produzir. But they suffered in vain because they could not produce. Agora é a nossa vez. Now it's our turn. Precisamos produzir o filho varão. We need to produce the male child. Claro que o filho varão faz parte do filho varão todos esses que lutaram em todas essas eras, Of course. todas as gerações. All of those who fought, all in these ages, who fought throughout the generations, are part of this male child. Mas quem vai determinar a volta do Senhor somos nós. But who will determine the Lord's coming is us. Miqueias 4, versículo 7. Micah chapter 4, verse 7. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. I will make the lame a remnant, and the outcast a strong nation. So the Lord will reign over them in Mount Zion from now on, even forever. O Monte Sião simboliza o filho varão, simboliza a parte forte que luta pelo reino. Mount Zion represents the male child, represents the strong part that fights for the kingdom. Vamos continuar a leitura, vamos para o versículo 9. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro e apoderou-se de ti a dor, como daqui está para dar luz?
Let us continue reading verse 9. Now, why do you cry aloud? Is there no king in your midst? Has your counselor perished? For pains have seized you like a woman in labor. Sofre dores, esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz, porque agora sairá da cidade e habitarás no campo e virás à Babilônia, ali, porém, serás libertada, e ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Be in pain and labor to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in birth pangs. For now you shall go forth from the city, you shall dwell in the field, and to Babylon you shall E go. capítulo 5, versículo 3. Therefore you shall be delivered. There the Lord will redeem you from the hand of your enemies. And also chapter 5, verse 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está, em dores tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará ao auxílio de Israel. Therefore he shall give them up until the time that she who is in labor has given birth, that the remnant of his brethren shall return to the children of Israel. Vocês veem que até nós somos responsáveis com o nascimento do filho varão também restaurar os filhos de Israel. You can see that even we are responsible with the birth of the male child to restore the kingdom of Israel. Gálatas 4, versículo 19. Galatians 4, chapter 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. My little children, for whom I labor in birth, again until Christ is formed in you. Então, o filho varão é formado por aqueles que lutam pelo reino. So the male child is formed by those who fight for the kingdom. Quem se preocupa em Deus estabelecer seu governo de novo na terra. Who are concerned about God reestablishing his government here on earth. Não governo humano. It's not human government. Não os líderes religiosos que gostaram de dominar sobre o povo de Deus. It's not the religious leaders who like to dominate over the people of God. Não é esse governo do homem. It's not this government of man. Deus precisa governar sobre a igreja primeiro. God needs to govern over the church first. Cristo precisa ter liberdade na igreja. Christ needs to have liberty in the church. Ele precisa comandar a igreja pela vontade de Deus. He needs to command the church through the will of God. Durante esses 20 séculos da história da igreja, o homem tem mandado demais. Throughout these 20 years, 20 centuries of the history of the church, man has given too many orders. O espírito não tem liberdade em fazer as coisas por causa das muitas opiniões humanas. The spirit does not have liberty to do his will because of the too many human opinions. O Senhor precisa estabelecer o governo de Deus primeiramente na igreja. The Lord needs to establish first the government of God in the church. É isso que Paulo fala, Cristo precisa ser formado em nós. This is what Paul says, Christ needs to be formed in you. E também em Efésios 3, Paulo fala para habitar Cristo nos nossos corações. And also Ephesians 3 says that Christ needs to dwell in our hearts. Cristo precisa estabelecer seu governo primeiramente na minha mente, emoção e vontade. Christ needs to first establish his government in my mind, emotion and will. Eu não posso fazer a minha vontade ainda com tanta liberdade. I cannot do my will with so much liberty. Cristo precisa passar a comandar a minha alma. Christ needs to pass to command my soul. E como isso ocorre? And how does this happen? Pela palavra. Through the word. Graças a Deus, irmãos, esses últimos anos nós achamos o caminho. Thank the Lord, brothers, in these last years we found the way. Não é a minha maneira nem a sua maneira. It is not my way or your way. É pela palavra de Deus. It is through the word of God. Inculcando a palavra no coração. Inculcating the word in the hearts. A imersão na palavra. Immersion in the word. Nós gravamos a palavra da vida no coração. We record the word of life in our hearts. E dessa maneira, irmãos, Cristo
vai sendo formado dentro de mim e dentro de você. And in this way, brothers, Christ has been formed in me and in you. Não é estabelecer, lutar pelo reino do lado exterior, It is not to fight for the kingdom outwardly, pegar uma espada e lutar. to get a sword and fight. Não, é essa luta que nós estamos falando. No, it's this fight that we're talking Nós about. vamos vencer é pela palavra. We will overcome through the word. Que Cristo tenha total liberdade em mim e em você. May Christ have total freedom in me and in you. Não mais a minha habilidade, a minha capacidade. No longer my ability, my capacity, Não a minha opinião. not my opinion. Que Cristo, o Espírito tenha a liberdade de fazer o que Ele quer. May the Spirit have liberty to do Isso- whatever He wants. Isso é estabelecimento do governo de Deus, primeiramente na igreja. This is the establishment of the government of God first in the church. Por isso que Jesus falou para Nicodemos no capítulo 3 de João: That is why Jesus told Nicodemus in chapter 3 of John, importa-te nascer de novo. you need to be born again. Quem não nascer da água e do Espírito Whoever is não not- pode entrar no reino dos céus. Whoever is not born of the Reino de water and of the Deus. Spirit cannot enter the kingdom of God. Quem nascer da carne ainda é carne, mas quem nascer do Espírito é Espírito. He who is born of the flesh is still flesh, but he who is born of the Spirit is spirit. Mas é importante esse versículo que ele diz: o vento sopra aonde quer. It is important, this verse that he says, the wind blows where it wishes. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. You cannot tell where it comes from and where it goes. Assim é todo o que é nascido do Espírito. So is everyone who is born of the Spirit. Isto é, o Espírito tem que ter liberdade e ir para onde ele quiser. This is, the Spirit needs to have freedom to go wherever it wishes. Os nascidos do Espírito precisam dar essa liberdade para ele. The ones born from the Spirit need to give this freedom to Him. E vamos seguir o Espírito na sua direção, não na minha. And will follow the Spirit in the Spirit's direction, not mine. E como sabemos a direção do Espírito? And how do we know the direction of the Spirit? É pela palavra. It is through the Word. Finalmente o Senhor está conseguindo essa igreja. Finally, the Lord is having this church, A igreja em Filadélfia, the church in Philadelphia, que guarda a sua palavra, that keeps His Word, que ama a sua palavra, that loves His que Word, permite a sua palavra dar direção, that allows His Word to give que direction, permite que a palavra de Deus estabeleça o seu governo. that allows the Word of God to establish His government. É isso que Deus está fazendo entre This nós. is what the Lord is doing among us. Que nós não negamos o nome do Senhor, And we do not deny the Lord's porque name não confiamos na nossa capacidade. because we don't trust in our own capacity. A nossa suficiência vem de Deus. Our sufficiency comes from God. Vamos continuar. Let us continue. Eu falei um pouco desse filho varão e que é simbolizado por Sião, que são os que lutam pelo reino. I spoke a little about this male child that is represented by Zion, those who fight for the kingdom. Porque quando Davi conquistou Sião, era por causa do reino. Segundo Samuel 5. When David conquered Zion, it was for the kingdom. 2 Samuel chapter 5, Versículo 7. verse 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Nevertheless, David took the stronghold of Zion, that is the city of David. Versículo 9: Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi, e foi edificado em redor, desde Milo e para dentro. Verse 9, Then David dwelt in the stronghold and called it the city of David. And David built all around from the Milo and inward. Versículo 10: Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Verse 10, So David went on and became great, and the Lord God of hosts was with him. Não sei se vocês conhecem a geografia de Jerusalém. I don't know if you know the geography of Jerusalem. Quem teve a oportunidade de visitar, vocês sabem que o templo hoje, né, o templo de Deus que foi destruído,
hoje estaria na chamada, né, esplanada ali do templo, onde está hoje, né, onde está hoje uma mesquita e também uma coisa dos muçulmanos. I don't know if you know, but the temple would be today where the temple was is on a hill where the mosque of the Muslims is today. E era ponto mais alto e logo em seguida, né, aqui está, vamos dizer assim, vamos supor, onde vocês estão é a região onde estaria o templo, e entre vocês e eu aqui teria um vale, esse vale, o vale de Cedron. It was the highest point. Let's say the temple is where you are sitting now, and between you and me there was a valley that is called the Valley of Cedron. E onde eu estou seria o Monte das Oliveiras. And where I am would be the Mount of Olives. E daí para lá, a topografia começa a descer. And from there down, it starts to go downwards. E na hora que começa a descer, aqui está o Sião, fortaleza de Davi. And when it starts going down, there is Zion, the fortress of David. Para inimigo conquistar Jerusalém, teria que vir lá de baixo. For an enemy to conquer Jerusalem, he had to start coming from down. Então, a fortaleza de Sião é para defender o reino. So the fortress of Zion was to defend the kingdom. E para fortalecer o reino de Davi, And to strengthen the kingdom of David, para a expansão do reino. for the expansion of the kingdom. Então, o filho varão é Sião. So the male child is Zion. Nós não estamos como talvez muitos outros cristãos desapercebidos com relação ao reino de Deus. We are not, maybe as many other Christians, unaware concerning the kingdom of God. Não, nosso encargo é trazer o Senhor de volta. No, our burden is to bring the Lord back. Mas para trazer o Senhor de volta, tem que trazer o seu reino de volta. But to bring the Lord back, we need to bring His kingdom back. O governo de Cristo tem que se estabelecer primeiramente na igreja. The government of Christ needs to be first established in the church. E primeiramente um grupo de homens precisam estar debaixo desse reino. And first, a group of men need to be under this kingdom. Por isso que a igreja é a realidade do reino dos céus. That is why the church is the reality of the kingdom of heaven. Esses que lutam na fortaleza de Sião pelo reino, pela defesa do reino e pela expansão do reino, These who fight in the fortress of Zion for the kingdom and for the interest of the kingdom é o filho varão. is the male child. São os vencedores. It is the overcomers. Você faz parte? Are you part of it? É por isso, irmãos, que nós vamos às ruas para pregar o evangelho do reino. This is why, brothers, we go to the streets to preach the gospel of the kingdom. Estabelecer o reino dos céus aqui na terra hoje. To establish the kingdom of heavens here on earth today. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Vamos continuar, senão eu vou me empolgar demais. Let us continue, otherwise I'll be too excited. Salmo 2, Psalm 2. ali fala que Cristo foi constituído rei no Monte Sião por Deus. There it says that Christ was constituted king in Mount Zion by God. Vamos lá, Salmo 2, Let us go to Psalm 2, versículo 6. verse 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. Versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Verse 8, ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the earth for your possession. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. You shall break them with a rod of iron, you shall dash them to pieces like a potter's vessel. Deus constituiu a Cristo o rei sobre o seu santo monte Sião. God constituted Christ as king over his holy hill, Zion, Com o objetivo de Cristo reinar sobre todas as nações. with the objective of Christ
reigning over all nations. E como ele vai fazer isso é por meio da igreja. And how will he do this? It's through the church. Por isso a igreja foi encarregada de pregar o evangelho do reino. That is why the church was given the burden of preaching the gospel of the kingdom. Mateus 24:14. Matthew 24:14. E será pregado este evangelho do reino a toda a terra habitada para testemunha a todas as nações. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. Então virá o fim. And then the end will come. E não podemos deixar, irmão, de mencionar Salmo 110, o Senhor falou tanto conosco. And we have to mention Psalm 110, where the Lord spoke so much to us. Versículo 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Verse 1 says, The Lord said to my Lord, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool. E o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. The Lord shall send the rod of your strength out of Zion, rule in the midst of your enemies. O que quer dizer o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder? What does it mean that the Lord would send the rod of his strength out of Zion? Porque o versículo 1 já diz que o nosso Senhor já fez a sua parte aqui na terra, morreu na cruz, realizando a eterna redenção. Ele, Deus o ressuscitou e hoje já está sentado à direita de Deus. Because verse 1 already shows that the Lord came here to earth. He already died. He did his part. He did eternal redemption. He ascended and then he sat at the right hand of God. Mesmo que Deus tenha o estabelecido como rei sobre o seu santo monte Sião, Even though God already established him king over his holy hill of Zion, quem Deus vai usar para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés? who will God use to put all his enemies under his feet? Quem Deus vai usar para estabelecer o reino de Cristo, se Cristo está sentado lá no céu? Who will God use to establish the kingdom of Christ if Christ is sitting in heaven? Somos nós. It is us. Deus precisa de nós. God needs us. Então, o cetro de poder, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. So the Lord shall send the rod of your strength out of Zion. Quem vai dar poder para Cristo estabelecer seu reino, irmãos, vem de Sião. Who will give strength for Christ to establish his kingdom is Zion. Veja a importância do filho varão. Look at the importance of the male child. O filho varão vai dar poder para Cristo, The male child will give power, strength to Christ, que virá de Sião. that will come out of Zion. E versículo 3, And verse 3, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo your people shall be volunteers no dia do teu poder. in the day of your power. Essa primeira parte do versículos 3, irmãos, quando chegar no momento certo, In this first part of verse 3, brothers, when the right time comes, que nós acreditamos, porque essa palavra foi nos revelada em 2020, this word was revealed to us in 2020, no meio da pandemia. in the middle of the pandemic. E nós recebemos essa palavra como profecia para nós. And we received this word as a prophecy for us. Então, as igrejas, pelo milagre de Deus, as igrejas reagiram, se apresentando voluntariamente a Deus. So the churches, through the word of God, they reacted, presenting themselves before the Lord. Por quê? Porque, vamos lá, apresentar-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Let's read. So your people shall be volunteers in the day of your power, in the beauties of holiness. From the womb of the morning you have the dew of your youth. De um lado, Deus, no momento certo, Deus despertou as igrejas. On one hand, God, in the right time, awakened the churches. Nós passamos, os líderes das igrejas passaram a perceber
esse momento é crucial. The leaders of the churches began to realize this is a crucial moment. Precisamos parar de viver para nós e sair dessa formatação religiosa. We need to stop living for ourselves and leave this religious format. Vamos deixar o Senhor reinar, que o Espírito tenha liberdade entre nós. Let us allow the Lord to reign and have liberty among us. Mas nós, como igreja, ainda não tínhamos força para isso. But we as the church did not have strength for this yet. O que o Senhor fez? What did the Lord do? Porque nós percebemos que é chegada a hora da aurora. Because we realized that the moment of the morning had come. A contagem regressiva já começou. The countdown has begun. A volta do Senhor já se iniciou. The Lord's coming already has begun. Mas quando inicia a aurora, somente os especialistas sabem. But when the dawn begins, only the specialists O know. povo em geral ainda não vê o dia clarear. The people in general, they don't see the day coming. Não há percepção pública, There is no public perception. mas somente pela revelação é que nós sabemos. But we only know this through the revelation. Então, em 2020, através dessa revelação, nós percebemos que o Senhor está voltando. So in 2020, through this revelation, we realized that the Lord is coming. Os líderes das igrejas se despertaram. The leaders of the churches were awakened. Sim, vamos lutar pelo reino. Let us fight for the kingdom. Mas falta um pouco de força. But we still lacked strength. Aí o que o Senhor fez? Then what did the Lord do? 2020 para cá. From 2020 until now. Eu vou ler uma outra versão em português, I will read in esse another, versículo. I'll read in another version, another translation in Portuguese. Aqui começa: teu povo se apresentará generoso no dia da convocação nos montes santos. Here it says, your people will present themselves generous in the day of the calling, in the holy mountain. Mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. More numerous than the drops of dew in the womb of the dawn, you'll have your army of holy young people. O pai fala para o filho: filho, você vai ter um exército de jovens santos. The father tells the son, son, you'll have an army of holy young people. Os líderes das igrejas foram despertados. The leaders of the churches were awakened. Mas é muito difícil a gente sair daquela maneira tradicional, convencional. But it's very difficult for us to leave that traditional, conventional way. Nós estamos já tão acostumados à maneira formatada. We are so used already to the formatted way. E nós sabemos que temos que dar liberdade para o Espírito. And we know that we need to give freedom to the Spirit. Mas não tínhamos força e nem sabemos como sair But disso. we didn't have strength and we didn't know how to get out of this. E o Senhor fez cair como gotas do orvalho. Você não sabe de onde aparecem os adolescentes. And the Lord started making droplets of dew falling as we don't know where, the teenagers. E ainda adolescentes que sempre causaram problema para a igreja, também para a sociedade. And they're teenagers that always cause problems to us and to society. Parece alguém da sociedade alguém da sociedade humana que nessa faixa etária é praticamente inútil para a sociedade. It seems like in this stage of life, in this age, they are practically useless to society. E nós não sabemos o que fazer com eles. And we didn't know what to do with them. Mas de repente o Senhor deu de presente para a igreja também para Cristo. But suddenly the Lord gave this as a gift to the church and to Christ. Dá uma olhada nesses adolescentes aqui sentados na primeira fila. Take a look at these teenagers sitting here in the front row. Eles estão tomando nota. They are writing, they're taking notes. Desde quando no passado nossos adolescentes ficariam sentados aqui? Since when in the past would we have teenagers sitting here, Prestando atenção na palavra. paying attention to the word? Não aguentariam 5 minutos. They couldn't stand 5 minutes. Mas hoje, But now, today, milagres estão acontecendo. miracles are happening. Eles amam a palavra. They love the word. Eles correm atrás da They go palavra. after the word. Eles anotam.
They write down. fazem imersão, They do immersion. eles querem revelação, They want revelation. querem que o Senhor fale com They eles. want the Lord to speak to them. E o Senhor está formando um exército. And the Lord is forming an army. E aí nós, os líderes das igrejas, And then- que sabemos que tem alguma coisa tem que mudar And then we, the leaders of the churches, know that something needs to change. e não sabíamos como mudar, But we didn't know how to change. o Senhor nos deu essa energia toda para nós. The Lord gave us all this energy to us. E essa energia bem direcionada, bem aplicada And this energy, with good direction, being well applied pelos irmãos líderes, pela igreja, by the leaders and by the church, nós vamos trazer o reino de Deus de volta. we will bring the kingdom of God back. Vocês acreditam nisso? Do you believe this? Por isso, como é importante, irmãos, nós temos adolescentes como tropas, exército do Senhor. That is why, brothers, how important it is for us to have the teenagers as the troops, the army of the Lord. É um milagre que Deus energizou a It's eles. a miracle that God gave them energy. Pela palavra que eles amam, eles têm uma energia de Deus especial. Through the word that they love, they have a special energy. Eles são focados. They are focused. Eles são determinados. They are determined. Eles amam a palavra. They love the Eles word. querem praticar a They want to palavra. practice the word. E agora os jovens também acordaram And now the young people also woke up, e passaram a cooperar com eles como and they capitães, began to cooperate with them as the captains, cuidando deles e dando direção para eles. taking care of them and giving them direction. E agora os irmãos maduros também acordaram. And now the mature brothers also woke up. Vamos aproveitar essa energia toda. Let us take advantage of all this energy. Então, os adultos, os mais maduros agora são intendentes, So that the adults, the more mature ones, are the supervisors. They are the supply corps que cuidam de toda intendência. who take care of all the supply corps. O que é intendência? É suprimento, suporte, logística e fazer com que seja possível a atuação deles. What is the supply corps? It is support, it is supply, it is logistics, it is to give them everything they need to work. E graças ao Senhor, irmãos, esses poucos anos agora, acho que não tem mais que um ano, dois, não chega a 2 anos o que o Senhor está fazendo entre And nós. thank the Lord, brothers. I don't think it's 2 years, well, maybe 1 year, everything the Lord has done among us. As reuniões da igreja mudaram. The church meetings have changed. Hoje, quando não tem adolescente, a gente sente falta. Today, when there are no teenagers, we've missed them. A reunião tende a voltar à maneira convencional. The meetings tend to go back to the conventional way. Precisamos da energia deles. We need their energy. E não só isso, irmãos, o Senhor está usando especialmente através da operação Vem e Vê. And not only that, brothers, the Lord also is using through Operation Come and See. Eles, dessa maneira ousada que o Espírito dá para eles, eles são capazes de ir nas ruas, nas casas e trazer, reunir 20, 30, 40, 50 adolescentes. God, through their boldness, is capable of going to the streets and bringing 20, 30, 50 people. E colocamos esses adolescentes do Vem e Vê numa casa, mas eu acho que a casa não cabe. And we put these teenagers in a house from Come and See, but maybe they don't fit in the house. Muitas vezes nós vemos estão fazendo na rua mesmo. Many times we're doing it, the meetings in the street itself. Você convida esses adolescentes a fazer o Vem e Vê para reunir junto com você, fazer o quê? You invite these teenagers, these people to come and see to do what? No passado, se você reúne 50 adolescentes e entrega para a igreja vai fazer o que com In eles? the past, if you gather 50 teenagers and hand them over to the church, what are you going to do with them? Vocês que são líderes, vão fazer o que com eles? You who are leaders, what are you going to do? Pregar a palavra, To preach the word? explicar de Gênesis a Apocalipse, To explain from Genesis to Revelation? eles não vão ter interesse nenhum. They won't have any interest. Eles vão embora todos. They'll all go away. Mas agora eles chegam, But now they come. os adolescentes estão fazendo imersão na The palavra. teenagers are doing immersion in the word. Grito de guerra. War cries. E depois a imersão And refinada. then refined immersion. E eles são atraídos. And they are attracted. Atraídos pelo quê? Pela energia da palavra, Attracted by what? By the energy of the word. energia da vida, By the energy of life. e acabam ficando. And they end up staying. A maneira tradicional não funciona. The traditional way does not work.
Tem adultos que não se acostumam com imersão com o grito de guerra. There are adults who can't get used to immersion in war cries. Qual outra maneira você consegue segurar esses adolescentes? But what other way do you have to keep these teenagers? Qual outra maneira você atrai os adolescentes? What other way can you attract the teenagers? Você tem método melhor? Do you have a better way? Então faça do seu jeito. Then do it your way. Não vai acontecer nada. Nothing will happen. Não é verdade? Isn't that true? Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Não cheguei na segunda folha do meu esboço. I arrived at my second No. page of my outline. Já está na hora de terminar. It's time to finish already. Vamos lá. Let's go. Por isso, irmãos, quando o povo estava para entrar na terra prometida do povo de Israel, já à beira, né, na fronteira para entrar, That is why when the people of Israel were about to enter the land of Canaan, the promised land, they were in the border. o povo de Deus, o povo de Israel pediu a Moisés que mandasse 12 espias para espiar a terra. The people of Israel asked Moses to send some spies to go and spy the land. E vocês conhecem a história, os 12 espias foram espiar a terra e voltaram, confirmando que a terra realmente é muito rica, muito boa. And you know the story. They sent the spies, they went, and they came back and they confirmed that the land that God was giving them was good. Mas os 10 espias relataram que a terra era repleta de gigantes e as cidades eram fortificadas, difíceis de se conquistar. But the spies also gave a report saying that the cities were full of giants, and they were also fortified cities, difficult to enter. E se eles entrassem, seriam como gafanhotos esmagados. And that if they entered, they would be like crushed grasshoppers. E o povo se revoltou contra Moisés e contra Deus. Then the people rebelled against Moses and against the people of God. E Deus então Deus disse na sua indignação que nenhum desses entrarão na boa terra. God then said, angrily saying that nobody of that people would enter the land, Com exceção de 2, with an exception of 2, de Josué, Caleb. of Joshua and Caleb. Números capítulo 14, Numbers chapter 14, versículo 6. verse 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Verses 6 and 7. But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes. And they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos nola dará, terra que manda leite e mel. If the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. And all the congregation said to stone them with stones. Now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. Versículo 24, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o darei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuí-la. Verse 24, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him, and has followed me fully, I will bring into the land
where he went, and his descendants shall inherit it. Irmãos, realmente a geração que nasceu no Egito não conseguiu entrar na terra boa de Canaã pela sua incredulidade, né? Eles não creram na palavra de Deus e pela sua desobediência. Brothers, really the people of Israel who were born in Egypt, they were not able to enter the land of Canaan because of their unbelief. They did not believe the word of God, and also because of their disobedience. Deuteronômio capítulo 1, Deuteronomy chapter 1, versículo 34. verse 34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei a dar aos vossos pais. And the Lord heard the sound of your words and was angry, and took an oath, saying, surely not one of these men of this evil generation shall see the good land of which I swore to give to your fathers. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Except Caleb, the son of Jephunneh, he shall see it, and to him and his children I am giving the land on which he walked, Também contra because mim, he sim. wholly followed the Lord. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. The Lord was also angry with me for your sakes, saying, even you shall not go in there. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Joshua, the son of Nun, who stands before you, he shall go in there. Encourage him, for he shall cause Israel to inherit it. Presta atenção no versículo 39. Pay attention to verse 39. E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Moreover, your little ones and your children, who you say will be victims, who today have no knowledge of good and evil, they shall go in there. To them I will give it, and they shall possess it. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. But as for you, turn and take your journey into the wilderness by the way of the Quanto a Red Sea. vocês, deem meia volta e vão pelo caminho do Mar Vermelho. Concerning you, turn back and go back through the way of the Red Sea. Você quer voltar para o Egito? Do you want to go back to Egypt? Então, irmãos, o Senhor nos deu como presentes essa geração dos adolescentes, So, brothers, the Lord gave us as a gift this generation of teenagers. mas eles precisam de Caleb e Josué. But they need Caleb and Joshua. Seja você um Caleb e um Josué, You be a Caleb and a Joshua que tem um outro who espírito, have another spirit, que perseverou em seguir ao who Senhor, persevered in following the Lord, seguir a palavra. following the word. Então nós precisamos supervisionar eles, So we need to supervise them, suportá-los, support them, dar condições para o Espírito usá-los para atuar, give them the conditions for the Spirit to use them and act. e nós vamos conquistar a boa terra. And we will conquer the good land. Vamos seguir ali em Apocalipse, Let us continue in Revelation. senão eu não termino. Otherwise, I won't finish. Amém. Amen. Versículos 3 e 4. Verses 3 and 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. And another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 diadems on his heads. His tail threw a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth, to devour her child as soon as it was born. E versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão,
a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele e os seus anjos. Verse 9 also says, "So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him." Então esse grande dragão era a antiga serpente. So this great dragon was this old serpent. Estava em Gênesis 3:1. That was in Genesis 3:1. Naquele tempo a serpente era uma coisa inofensiva, ingênua, At that time, the serpent was something harmless, e Eva foi lá e caiu na conversa dela. and Eve went and fell into her conversation. E de tanto derramar sangue de muitos, ele se tornou um grande dragão vermelho. And because of all the blood it shed, this serpent became a great red dragon. E João 8:44 fala que o diabo ele foi homicida desde o princípio. And John 8:44 says that the devil was a homicide since the beginning. Ele é quem iniciou homicídio, sabia He was disso? the one that began homicide. Did O you know that? primeiro a cometer assassinato de homens foi o diabo. The first one to assassinate men was the devil. Depois disso, ele assassinou muitos homens. After that, he assassinated many men. Ficou vermelho de He sangue, became red of blood, grande. big. E quem são as 7 And cabeças? who are these 7 heads? 10 chifres. 10 horns. Irmãos, são a besta, o anticristo que Brothers, virá. it's the beast, the Antichrist that will come. Que é com o diabo. That is one with the devil. Anticristo que virá. Vamos dar uma olhada, Apocalipse 13, Let us take a look at Revelation 13, versículo 1. verse 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. Então isso mostra que o dragão, né, e o anticristo são totalmente um. So this shows us that the dragon and the Antichrist are completely one. Anticristo que será levantado quando se aproximar da última semana de Daniel, The Antichrist that will be risen when the last week of Daniel comes close. e quando ele quebrar a aliança em 3 anos e meio, iniciará a grande tribulação. And when he breaks the covenant after 3 years and a half, the great tribulation will begin. Ele se tornará esse anticristo também com 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas. He will also become this Antichrist with 7 heads, 10 horns, and on his horns 10 crowns. E anticristo aqui fala surgirá do mar, And the Antichrist here, it says that he will come out of the sea, provavelmente do mar Mediterrâneo. probably out of the Mediterranean Sea. E Apocalipse 9, versículo 11. And Revelation chapter 9, verse 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. And they had as a king over them the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew is Abaddon, but in Greek he has the name Apollyon. Surgirá do mar, significa surgirá do abismo. To come out of the sea means he will come out of the bottomless pit. Capítulo 11, versículo 7. Chapter 11, verse 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e matará. When they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. Quer dizer, esse anticristo, ele surgirá de algum país ali do mar, junto ao mar Mediterrâneo. That means this Antichrist will appear from some country around the Mediterranean Sea. Mas alguma coisa vai acontecer com que algo que vem do abismo se une a ele. But something will happen that something out of the bottomless pit will come out and join him. Aqui diz, aqui ó, vamos lá,
Eu li o versículo 7, não é isso? I read verse 7, right? Vamos lá, em Apocalipse 17. Now let's go to Revelation chapter Versículo 17, 8. verse 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. The beast that you saw was and is not, and will ascend out of the bottomless pit and go to perdition. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. And those who dwell on the earth will marvel, whose names are not written in the book of life from the foundation of the world, when they see the beast that was and is not, and yet is. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 10 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sits. Agora acho que embananei a cabeça de vocês. Now I think I confused all of your minds. Agora ficou complicado para entender. Now it's complicated to understand. Então vou fazer o seguinte. So I'm going to do this. Aqui, né, no versículo 10. Dos quais caíram 5, né, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Versículo 10. So verse 10 here it says, there are also 7 kings. 5 have fallen, one is, and the other has not yet come. And when he comes, he must continue a short time. E a besta que era e não é também é ele, o 8º rei, e que procede dos 7 e caminha para a destruição. The beast that was and is not, in himself also the 8th, and is of the 7, and is going to perdition. As 7 cabeças The 7 heads são 7 montes, are 7 mountains, nos quais a mulher, a grande meretriz, está sentada, lá em Apocalipse 17, 8. on which the woman, the scarlet woman, is sitting. E que simboliza a cidade de Roma. This symbolizes the city of Rome. E os 7 reis simbolizam os 7 Césares And the romanos. 7 kings represent the 7 Roman Caesars. E o reino que por fim da terra, que o diabo terá poder, representará o ressurgimento do Império Romano no final dos tempos. And the kingdom that the devil will have in the end with his power is the resurgence, the reappearance of the Roman Empire. Aqui, versículo 10 fala dos quais 5 caíram. Here, verse 10 says that 5 have fallen. Out of the 7 kings, 5 have fallen. São todos os imperadores, são Césares que morreram de uma maneira não natural, morreram, né, ou assassinados ou suicídio. They are all the Caesars that died not of natural causes. They either died from assassination or suicide. São todos Césares que se fizeram como deuses They are para all- o povo adorar. They are all the Caesars that made themselves like gods for the people to worship. E não morreram de morte natural. And they did not die of not natural causes. Eu não tenho tempo de dar. Eu vou falar os versículos, se você quiser anotar. Juízes 3, 25. I don't have time to read. I'll just mention the verses if you want to take notes. Judges chapter 3 verse 25. Segundo Samuel 1, 2 Samuel 1 versículo 10, 25 e 27. verses 10, 25 and 27. Os 5 que já não eram, que morreram, são Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e o 5º é Nero. The 5 who have fallen are Julius Caesar, Tiberius, Caligula, Claudius and Nero. E todos, no tempo que João escreveu o Apocalipse, todos já haviam morrido. And all these, in the time that John wrote Revelation, they all had died already. E o 6º ainda estava vivo no tempo de João. And the 6th was still alive in the times O of 6º John. era o imperador Domiciano, The 6th was Emperor Domitiano, que também foi assassinado. who also was assassinated. Por isso ele diz, existe. That is why he says one
One is. Está aqui no, né, no versículo 10, It's here in verse Muito- 10. Onde está? Não, peraí. É isso, né? Um existe, logo no começo de 10, né? Yeah. Verse 10 it says, one is. Aí, a besta que era e não é, e é ele o oitavo rei, And the beast that was and is not and is also the eighth king, esse é meio difícil de entender. this one is difficult to understand. Então, o anticristo que virá do mar Mediterrâneo, ele será o sétimo César. So the Antichrist that will come out of the Mediterranean Sea, he will be the seventh Caesar. Irmãos, a situação mundial está caótica. Brothers, the world situation is chaotic. Faltam líderes mundiais We lack world leaders capazes de estabelecer paz. capable of establishing peace. Guerras, rumores de guerras There are wars and rumors of wars. estão acontecendo cada vez mais, parece sem controle. It's happening more and more, it seems out of control. Situação geopolítica caótica. The world's political situation is chaotic. Ninguém mais obedece ninguém. Nobody obeys Irmãos, anybody anymore. para mim a situação vai piorar. Brothers, and for me, the situation will get worse. Quando a coisa chegar numa situação já bem ruim, When the things really reach a really bad situation, vai levantar-se um homem capaz de convencer as nações a estabelecer paz. a man will appear capable of convincing the nations to establish peace. Esse homem vai se apresentar de uma maneira muito boa. This man will present himself in a very good way. E todos vão gostar dele e vão dizer, puxa, que bom que ele trouxe paz e segurança finalmente para o mundo. And everyone will like him and say, wow, finally, someone was able to establish peace and security in the Esse world. será o sétimo rei. This will be the seventh king. Que Jesus fala assim, quando ouvirem dizer paz e segurança, That Jesus says, when you hear them talking about peace and security, eis que sobrevirá repentina destruição. suddenly will come sudden destruction. Por quê? Why? Porque no final, aí entro na última semana de Daniel. Because then we'll enter this last week of Daniel. São 7 anos. It is 7 years. No início desses 7 anos, esse homem surge, estabelece uma aliança com todos os In povos. the beginning of these 7 years, this man appears and establishes a covenant with all the people. Israel também fará parte dessa aliança. Israel will also be part of this covenant. E toda essa situação terrível que está acontecendo no Oriente Médio entre Israel e os povos ali ao redor, And all this terrible situation in the Middle East between Israel and all the nations around, esse homem conseguirá estabelecer uma aliança. this man will be able to establish an alliance. Isso dará então para Israel reconstruir o seu And templo. then this will allow Israel to rebuild its temple. E logo iniciará os sacrifícios, o serviço sacerdotal levítico. And soon all the sacrifices and the service of the Levites will be Mas isso established. durará apenas 3 anos e meio. But this will only last 3 years and a half. No meio desses 7 anos de aliança, In the middle of these 3 years and a half of alliance, ele quebrará he will a break aliança. it. E Break por the que ele alliance. quebrará? And why? Porque esse anticristo que surgiu do mar Mediterrâneo, Because this Antichrist that appeared from the middle of the quando chega Mediterranean nos Sea, 3 anos e meio, ele morrerá. in the middle of 3 years and a half, he will Ele, die. ele será ferido mortalmente. He will be mortally wounded. Mas o espírito que vem do abismo do Nero, But the spirit that comes from the bottomless pit of Nero entrará nesse corpo do sétimo rei. will enter this body of the seventh king. Ele se tornará o oitavo rei. He will then become the eighth king. Aí ele será cruel. Then he will be cruel. Aí ele vai fazer cessar todo sacrifício no templo, And then he will cease all the sacrifices at the temple. colocará sua imagem no He templo. will put his own image in the temple. Aí ele não respeitará mais nada. Then he will no longer respect anything. Aí inicia-se a grande tribulação. Then the great tribulation will begin. Você quer ficar? Do you want to stay? E os 10 chifres são os 10 reis, Apocalipse 17, 7. And the ten horns are the 7 kings. This is
Revelation 17:7. O anjo, porém, me disse: porque te admiras, dir-te-ei o mistério da mulher e a besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres é que leva a mulher. But the angel said to me, Why did you marvel? I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has 7 heads and the 10 horns. E o versículo 17. And verse 17. É isso, né? 17. Porque em seu coração incurtiu, é isso, né? Incurtiu que se realize o seu pensamento, executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. For God has put it into their hearts to fulfill his purpose, to be of one mind, and to give their kingdom to the beast until the words of God are fulfilled. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. O dragão então ficou na frente da mulher esperando o nascimento do filho varão. So then the dragon positioned itself in front of the woman, waiting for the birth of the male child. Quando será o nascimento do filho varão? When will be the birth of the male child? Nós estamos quase para nascer. We are almost being born. E o dragão, ele quer devorar-nos. And the dragon wants to devour us. Ele morre de raiva do filho varão. He hates to death Porque o filho varão male child. vai estabelecer o reino de Cristo na terra. Because the male child will establish the kingdom of Christ here on earth. E vai acabar com o seu reino. And will finish his kingdom. Ele é mortalmente, ele tem um ódio mortal contra nós. So the dragon hates to the death us. He Mas hates us to the não death. se preocupe, Deus nos protege. But don't worry, God protects us. Mesmo enquanto estamos em gestação, nós sofremos muitos ataques. Even when we're still being gestated, we suffer a lot of attacks. Mas ele nunca consegue nos sobrepujar, But he can never overcome us. porque Deus está conosco. Because God is with us. E quando esse filho varão nascer, And when this male child is born, o dragão está para devorar, the dragon is about to devour us. Deus então salva o filho varão. God then saves the male E child. Deus leva o filho varão para onde? And where does God take the male child? Vamos lá, Apocalipse 12, Let's go to Revelation 12, versículo 5. verse 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. She bore a male child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up to God and his throne. Ó Senhor Jesus, Oh Lord Jesus. se você hoje lutar pelo reino, If you today fight for the kingdom, pregar o evangelho do reino, preach the gospel of the kingdom, edificar a igreja edify the church, e se preocupa com o Senhor, inculca a palavra, porque você se preocupa com o governo de Cristo. and you're concerned about the Lord, you inculcate the word because you're concerned about the government of Christ. Quando chegar a grande tribulação, antes da grande tribulação, você será arrebatado para o terceiro céu. Before the great tribulation comes, you'll be caught up, you'll be raptured to the third heaven. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Eu vou ter que encurtar aqui. I need to shorten Vou procurar terminar agora. I'll try Mas to finish. eu preciso falar sobre o deserto. But I need to speak about the wilderness. Vocês viram agora no mapa mundi You saw in the world map o dragão vermelho, grande, the big red dragon e a águia, and the eagle e o filho varão, and the male child, o formato do continente africano, the format of the African continent. mas ainda tem ali o deserto, But we still have the wilderness. que é a América do Sul. That is South America. Essa guerra entre dragão e águia This war between the dragon and the eagle acontece principalmente nessa faixa da Ásia, Europa e América do Norte. happens especially in this region of Asia, Europe, and North America. E certamente ali nenhum desses lugares será o deserto. And certainly none of these places will be the Quando se wilderness. iniciar a grande tribulação, essa parte
faixa da terra será uma faixa extremamente conflituosa. When the Great Tribulation begins, this area will certainly be very full of conflict. Anticristo terá controle total sobre essa área. The Antichrist will have complete control over this area. Ninguém será capaz de comprar, vender, trabalhar sem o controle dele. Nobody will be able to buy, to sell, to work without his control. Portanto, para o povo de Deus viver nessa faixa será muito difícil. Therefore, for the people of God to live in this area will be very difficult. Você com fome não poderá nem comprar pão. If you're hungry, you won't be able to buy bread. Você precisa de um teto, você não terá como ter casa. You need a roof, but you won't be able to have a house. Por isso, irmão, uma boa parte da mulher fugirá para o deserto. That is why, brothers, good part of the woman will run away to the wilderness. Está no versículo 13. This is in verse 13. É isso, né? That's Não, it, right? não, versículo 6, né? No, verse 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus dado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Then the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, that they should feed her there 1,260 days. Irmão Dong viu que a América do Sul é uma terra meio que esquecida. Brother Dong saw that South America is kind of a forgotten land. Não está no centro de It's conflitos. not in the center of conflict. Então, nesse momento, irmãos, muitos filhos de Deus fugirão para a América do Sul. So in this moment, brothers, many children of God will run away, will flee to South America. A mulher será sustentada no deserto durante 1260 dias. The woman will be sustained in the wilderness for 1,260 days. Quantos anos são 1260 dias? How many years is São anos de 1,260 days? anos aqui na Bíblia são de 360 dias. The years in the Bible are 360 days. São exatamente 3 anos e meio. It is exactly 3 years and a half. É durante a grande So tribulação. this is during the Great Tribulation. Então, indo lá para o versículo 13 e 14. So let's go to verses 13 and 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Now when the dragon saw that he had been cast to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child. E foram dadas à mulher as 2 asas de uma grande águia, But the woman was given 2 wings of a great eagle, para que voasse até ao deserto. that she might fly into the wilderness. No tempo de João não tinha avião. At the time of John, there was no airplane. Hoje dá para voar de avião. Today you can fly by airplane. Então o que João viu foi uma águia, 2 asas. A mulher foi dada 2 asas para que voasse de uma grande águia para voasse até deserto. So what John saw was the woman was given 2 wings of a great eagle so that she could fly into the wilderness. E ao deserto, ao seu lugar. To her place. Deus chama desse deserto o lugar da mulher. God calls the wilderness the place of the woman. E aí, onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Where she is nourished for a time and times and half a time from the presence of the serpent. Um tempo, 2 tempos, mas metade de um tempo são 3 anos e meio. One time, times, which is 2 times, and half a time, that is 3 years and a half. Então, a maior parte dos filhos de Deus serão sustentados ali no deserto. So a great part of the woman will be supplied, nourished in the wilderness. Bom, por isso que Deus permitiu que na América do Sul se estabelecesse, né, a vida da igreja de uma maneira forte. Brothers, this is why the Lord allowed that the church life would be established in a strong way in South America. Principalmente a colportagem está sendo feita de uma maneira muito forte. Especially colporting is being done in a very strong way. Só no Brasil nós temos milhões e milhões de livros semeados, distribuídos. Only in Brazil we have millions and millions of books that were distributed and sold. E sem falar em todos os países sul-americanos, né? A Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, tanto esses países, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, né? São distribuindo ainda milhares de livros, milhões de livros. Not mentioning other countries, Ecuador, Colombia,
Paraguay, Bolivia, Peru, Argentina, Chile, Uruguay, all these countries, other millions of books are being Ainda vamos distribuir distributed. mais livros. We'll still distribute more books. E muitos livros vão ficar ali na América do Sul. And many of these books will remain in South America. Esses livros vão sustentar os filhos de Deus. These books will supply the children of God. Eles vão ter o que comer, o que alimentar. They will have what to eat, what to have. Olha só como essa visão de Apocalipse 12 nos mostra um quadro fechado. Look how this vision of Revelation 12 shows us a complete picture. Portanto, irmãos, o que nós fazemos hoje? Therefore, brothers, what are we doing today? Satanás arruinou a igreja tentando danificar para que isso tudo não acontecesse. Satan tried to ruin the church, trying to harm it so that none of this would happen. Mas graças a Deus, aqueles 3 tiros que Satanás deu, o Senhor nos fez restaurar. But thank the Lord, those 3 shots that Satan shot, God is restoring today. Hoje Deus restaurou o nosso amor pela palavra profética. Today, God restored our love towards the prophetic word. E nós entendemos que a própria palavra realmente executa a obra de And Deus. we understand that the word itself really does God's work. Não é pela capacidade humana. It's not by human capacity. Paulo fala em 2 Coríntios 3, nós não somos capazes nem de pensar em alguma coisa. Paul says in 2 Corinthians 3 that we're not even capable of thinking of Como se something, alguma coisa partisse do homem. as if something came out of man. A nossa suficiência vem de Deus. Our sufficiency comes from God. Porque o Senhor nos chamou para sermos ministros de uma nova aliança. Because God called us to be ministers of the new covenant. Não é mais da letra. It's no longer of the letter. Da letra ainda exige um pouco da capacidade humana. The letter still requires human capacity. Mas do Espírito não exige mais a capacidade But the humana. Spirit does not require human capacity. Exige que você siga o It Espírito. requires you to follow the Dê Spirit. liberdade para o Espírito atuar. To give freedom for the Spirit to E work. como o Espírito atua? And how does the Spirit work? Pela palavra. Through the Word. Por isso nós passamos a amar a palavra. That is why, brothers, we begin to love the Word. Não mais seguimos nossa lógica We humana. don't follow our human logic. E quando restauramos o amor pela palavra, And when we permitindo que a palavra nos dê direção e governo, And when we restore the love for the Word, allowing the Word to give us direction and o Senhor government, também restaurou o segundo ponto. the Lord also restored the second point. O Senhor tirou toda a hierarquia entre nós. The Lord removed all hierarchy among us. Essa luta pela posição, This fight for position, essa luta pelo poder, this fight for power, privilégios. privileges. Irmãos, competição, Brothers, competition, puxando o tapete do outro, one trying to take the other's place, vivendo no meio do ambiente de inveja, living in an environment ciúmes, full of jealousy, envy, contendas. strife. Irmão, isso já é passado. Brothers, all of this is the past. Agora, irmãos, nós amamos uns aos outros como irmãos. Now, brothers, we love one another as brothers. Quando olhamos um para o outro, nós vemos membro do corpo de Cristo. When we look at one another, we see members of the body of Christ. Ninguém é de uma categoria superior. Nobody is of a higher category. Todos nós consideramos um ao outro irmãos. We all consider one another brothers. E nós ajudamos um ao outro, suportamos um ao outro e amamos uns aos outros. And we help one another, we support one another, we love one another. E juntos estamos edificando o corpo de Cristo. And together we are edifying the body of Christ. E o terceiro ponto, o Senhor nos fez vencer também sobre o controle do dinheiro. And the third point, the Lord made us overcome the control over money. Talvez seja fácil de vencer o mundo em seus outros aspectos, mas o dinheiro continua nos dominando. Maybe it's easy for us to overcome the world in other aspects, but the money still dominates us. Não há prova maior do que isso. Nós ontem reunimos um grupo de pessoas que precisamos levantar quanto? $350 mil. There is no greater proof than this. Yesterday we called a group of people. We needed to raise Para a aquisição de $350,000 uma propriedade, para nós termos um centro de obra para toda a África. to purchase a property so that we could have a center for the work in all Africa. Talvez umas 300 pessoas que estavam ali, nós levantamos em 40 minutos, irmãos, não só 350, mas $400 mil. We, in a little over 40 minutes, we were no more than 300 people. We raised more than $350,000. It was $400,000. Tem algo mais forte do que o nosso bolso? Is there something stronger than our pocket?
Tirar dinheiro do bolso, né, no Brasil se fala, parece que tem escorpião no bolso. In Brazil, we say that to take money out of our pocket, it looks like we have a scorpion in the pocket. É tão difícil tirar o dinheiro. It's so difficult to take money out. Todo mundo precisa de dinheiro. Everybody needs money. Todo mundo ama o dinheiro. Everybody loves money. Para os irmãos se despojar do dinheiro, For the brothers to let go of the money, porque o Senhor não está nos salvando do terceiro tiro. it's because the Lord is saving us from the third shot. Nosso dinheiro é para o Senhor. Our money is for the Lord. Para a volta do For the Senhor. Lord's coming. Para a obra do For the Senhor. Lord's work. Irmão, não tem isso melhor, tem coisa melhor do que isso. Brothers, there's nothing better than Irmãos, eu this. estou muito alegre. Brothers, I'm very happy. Não estamos longe de trazer o Senhor de We are volta. not far from bringing the Lord back. O filho varão está surgindo. The male child is appearing. Nós estamos, o quê? Deixando Cristo reinar sobre nós. What are we doing? We're allowing Christ to reign over us. Não de fachada, Not as appearance, mas de realidade. but as reality. E nós estamos, sabe, de continentes diferentes, And we are from different continents, culturas diferentes, different cultures, idiomas diferentes, different languages, costumes different diferentes. costumes. Mas, irmão, nós estamos sendo formados um só corpo. But we are being formed as one body. Essa unidade maravilhosa This wonderful unity, está sendo cada vez mais realidade entre it's nós. becoming more and more a reality among us. Por isso, irmão, será um só filho varão. That is why, brothers, it will be only one male child. Esse filho varão vai trazer o Senhor de volta. And this male child will bring the Lord back. Você quer fazer parte do filho varão? Do you want to be part of the male child? Então, essa conferência tem tudo a ver com a visão de Apocalipse 12. So this conference has everything to do with the revelation Vamos ser preparados para a grande tribulação que virá. has everything to do with the vision of Revelation 12. Let's be prepared for the great tribulation that is Antes coming. disso, o evangelho do reino tem que ser pregado a toda a terra habitada. Before this, we need to preach the gospel in all inhabited O earth. encabeçamento de Cristo tem que acontecer com realidade na igreja. The headship of Christ needs to happen with reality in all the church. Então poderá vir o fim. Then the end can come. E eu não quero participar da grande tribulação. And I don't want to be part of the great Eu tribulation. quero lutar hoje, me dar tudo para o Senhor. I want to fight today and give everything I have to the Lord. Eu não luto pela minha obra. I don't fight for my own work. Não luto pelos meus interesses. I don't fight for my own interests. Eu apenas quero ser fiel. I just want to be faithful Com o espírito de um servo, with the spirit of a servant. quero servir ao Senhor. I want to serve the Lord. Junto com vocês. Together with you, Vamos trazer o Senhor de volta. let's bring the Lord Amém. back.